Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós faremos as correções das páginas 73 a 81, tá? Então, aqui no vocabulário, era para vocês substituir aí o termo em destaque por um de valor equivalente ou sinônimos, né? Então, a palavrinha dedução, você pode marcar o x em conclusão. Constatadas, comprovadas, teólogos religiosos. 24. Transcreva o trecho em que é afirmado que a medida do tempo não era precisa. Então, abre aspas, só muito tempo depois, com os cálculos numéricos mais elaborados, percebeu-se que as medidas não correspondiam com exatidão. Reticências, fecha aspas. Como foi demarcado o dia? O dia foi demarcado a partir da constatação da diferença entre dia, luz e noite, escuridão, vírgula, e foi fixada uma quantidade de horas que corresponderia ao movimento de rotação da Terra. 26. Como foi demarcada a semana? A semana foi demarcada a partir da quantidade de dias que havia no intervalo entre uma fase e outra da Lua. Explique o cálculo para se chegar à demarcação do mês. Então, o mês ele foi demarcado a partir da sequência das luas, cheia, minguante, nova e crescente, o que leva a 7 mais 7 mais 7 mais 7, aproximadamente um mês. 28. Resolva o diagrama para símbolos iguais, letras iguais. No destaque surgirá no nome de um dos dias da semana. Verifique em que língua está. Então, força do raciocínio, dedução, senhor em latim, dominus, dia de Marte em italiano, martedì, 7 dias em latim, septimana, não recentes, antigos, uma das divisões das horas, minutos, período de 100 anos, século, movimento da Terra, rotação. Então, aí, formou domenica, né? Então, o termo em destaque é domenica, uma palavra italiana que significa dia do Senhor, ou domingo em língua portuguesa. 29. Porque os teólogos cristãos passaram a criticar a nomenclatura dos dias da semana baseados em astros conhecidos? Então, porque classificavam a nomenclatura como pagã. 30. Os dias da semana, na língua portuguesa, apresentam características diferentes de outras línguas? Explique por quê. Porque foi a única língua que adotou a nomenclatura sugerida pela Igreja. Palavras esdrúxulas. Então, as palavras esdrúxulas são palavras proparoxítonas, né? Que vem todas elas com acento aí. A. Quais palavras anteriores foram empregadas no texto de abertura? Então, foram empregadas lá períodos, século, Júpiter, cálculo, sábado, teólogos, numéricos, única e germânicos. B. Complete. Todas elas têm em comum o fato de receberem acento na antepenúltima sílaba, portanto, são todas proparoxítonas. Posso concluir que todas as proparoxítonas são acentuadas. Siga a seta e desvende outros significados para a palavra esdrúxulo. Então, ficou assim o esqueminha, ó. Extravagante, excêntrico e incomum. Exercício 33. Complete com os substantivos coletivos adequados. Então, coletivo de pássaros, bando. Colei minhas fotos em um álbum. As ovelhas daquele rebanho e os bois daquela boiada foram comprados por meu pai. A fauna e a flora da região abrigam espécimes raros de animais e de árvores. Complete o trecho com substantivos escolhidos. O João de Barro
é um pássaro construtor e por isso precisa ser um bom meteorologista. Antes de construir seu ninho, ele observa a direção predominante dos ventos e aí faz o buraco de entrada do ninho, caso contrário, os ovos podem apodrecer. Adivinho por quê? 35. Combine as palavras do primeiro quadro com as do segundo e escreva os substantivos compostos. Então, aqui tem a sugestão de alguns que vocês poderiam ter montado, tá? Couve-flor, guarda-sol, esconde-esconde, peixe-espada, cachorro-quente, algodão doce. Forme mais 2 substantivos a partir dos seguintes termos: chuva, chuvarada, chuveiro, chuveirada, chuvisco, jornal, jornalismo, jornalista, jornaleiro, barba, barbeador, barbear, barbeiro e barbeiragem. Leia a primeira página de um jornal e recorte 5 substantivos classificando-os quanto à forma. Então, aqui, o trecho que vocês colarem aí, vocês precisam achar os substantivos para classificá-los, tá? Exercício 38. Procure no diagrama os termos que preenchem corretamente as lacunas. Então, constelações, séculos, dicionário e grupo. Os antigos observavam as constelações do céu. Os séculos são períodos de 100 anos. Só os dicionários especializados existem verbetes sobre os mitos gregos. Uma multidão de pessoas conhece o nome dos dias da semana em várias línguas. O grupo de estudantes perguntou como os antigos se orientavam. Então, estude o plural das palavras terminadas em L. Então, nesse caso, a gente tira o L e acrescenta o is, né? Quando terminar com a família silábica dual. Então, ficou assim, ó. Jornais, faróis, atóis, coronéis, carrosséis, pardais, canais, pastéis, pincéis, rouxinóis, carretéis e quintais. 40. Observe a posição da sílaba tônica das palavras. A seguir, complete as lacunas com o plural das palavras. Então, barril, barris, fóssil, fósseis, viagem, viagens, jovem, jovens, garagem, garagens, bombom, bombons, paisagem, paisagens, jardim, jardins, homem, homens, projétil, projéteis, mensagem, mensagens, álbum, álbuns, fuzil, fuzis e réptil, répteis. 41. Estude o plural das palavras terminadas em R e complete as lacunas. Então, ficou assim: repórteres, fregueses, mulheres, narizes, motores, flores, luzes, rapazes, cruzes e dores. 43. Estude o plural das palavras em an e ão e complete as lacunas. Então, irmã, irmãs, coração, corações, caminhão, caminhões, órgão, órgãos, violão, violões, lampião, lampiões, escorregão, escorregões, depressão, depressões, mão, mãos, corrupção, corrupções, corrimão, corrimãos, maçã, maçãs, lã, lãs, barão, barões, botão, botões e emoção, emoções. Siga os exemplos e complete o quadro. Então, a quinta-feira, as quintas-feiras, a banana nanica, as bananas nanicas, o guarda-mirim, os guardas-mirins, o cartão postal, os cartões postais. 44. Siga o exemplo e complete o quadro. Os pés de meia, as quedas d'água, os bichos da seda, os copos de leite. 45. Siga o exemplo e complete o quadro. Então, os guarda-sóis, as sempre vivas, os altofalantes, os busca-pés, o
flores, os beija-flores. Então, essa foi a nossa correção de hoje. Eu espero aí que vocês tenham compreendido e acertado tudinho. Tchau, tchau, até a próxima aula.